Paulo César Pereira, um assunto que vem gerando muita polêmica, né? Na imprensa, nas redes sociais, tiveram muitas polêmicas relacionadas às eleições. E foi aí a situação da diretora de responsabilidade social do Flamengo, a Ângela Machado, né? Ela fez uma postagem que eu vou ler aqui e ela se desculpou nessa quinta-feira pelo post que publicou com relação direcionado a nordestinos, né? A mensagem com o pedido de perdão, ela foi compartilhada no perfil do Instagram da Ângela, tá? Que é fechado. Ela é casada com o presidente do clube, Rodolfo Landim, e ela é sergipana. No texto publicado nessa quinta, ela reconheceu o tom preconceituoso do post da última segunda-feira, quando fez ataques aos nordestinos em razão da eleição do Lula. A publicação que ela compartilhou e que gerou revolta tinha os dizeres: ganhamos onde se produz, tá aí, ó. Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Mauro, qual é a situação no Flamengo sobre esse acontecimento e até a sua opinião sobre tudo o que aconteceu e o pedido de desculpas da Ângela Machado? Bem, primeiro, eu acho que não adianta você fazer ação social se você tem esse tipo de comportamento, né? Então, a posição dela, a postura dela, coloca em xeque tudo que ela eventualmente tenha feito aí nessa área de responsabilidade social. Ela, antes de ser mulher do presidente, ela é diretora de responsabilidade social do clube. Então, ela tem um cargo dentro do clube. E acho que o Flamengo tratou e trata essa questão de uma forma absurda. Houve uma entrevista há 2 dias no canal lá do Benjamin Bach, do presidente do Flamengo. Ele minimizou o caso, como se fosse, disse que ela tem o direito de falar o que ela quiser. Não é bem assim, dependendo do que você fala, você não tem direito de falar tudo o que você quiser, né? Você pode se comprometer, você pode até cometer um crime, dependendo do que você fala. Aí um conselheiro do clube, né, já fez um registro de uma ocorrência na delegacia especializada contra isso, e ela se desculpou no Instagram, mas não foi afastada do cargo, continua no cargo. O presidente do Flamengo não se desculpou, o vice-presidente deu uma entrevista dizendo: não, é conta dela. Não é conta dela, as coisas aí se misturam. É diretora do Flamengo falando, antes de ser mulher do presidente. O fato de ser mulher do presidente talvez até possa ser visto pelas pessoas como um agravante, como algo mais. Mas é terrível como o Flamengo está tratando essa questão. Essa ferida não vai cicatrizar assim, com esse pedido de desculpas. Tenho certeza que o povo do Nordeste está furioso ainda com isso. E especialmente os que torcem pelo Flamengo, que por sinal tem a maior torcida do Nordeste. Segundo a última pesquisa, praticamente 1/4 da torcida nordestina apoia, torce pelo Flamengo. Sem contar os nordestinos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e de tantos outros estados espalhados pelo Brasil que seguem torcendo pelo Flamengo, né? Não estou falando nem do norte do Brasil. Se eu não me engano, são 25% da torcida do Flamengo que são de nordestinos. É quase 25%, é quase 1/4 da torcida. O segundo é o Corinthians, que tem menos de 10, 9, alguma coisa. Então, assim, com larga margem é a maior torcida do Nordeste. É um absurdo isso que aconteceu. O Landim deveria ter pedido desculpas imediatamente em nome do Flamengo, e eu acho que ela deveria ser afastada do cargo. Que faça as suas ações sociais em outro lugar, numa ONG, onde ela quiser. Não no Flamengo, porque não tem clima para continuar depois disso. Não tem clima mesmo. Ela pode ter as opções políticas dela, o direito que ela tem, mas a maneira que foi tratado realmente foi terrível. Aí houve que, mas a conta dela é privada. Não importa, gente. Você está numa conta privada, você tem ali 3 seguidores, você está propagando essa sua ideia para 3 pessoas. Ou para 4, para 5, para 5 milhões, não importa. Ela manifestou que ela não escreveu, ela replicou um post. Também não importa, você está reproduzindo palavras ali, está ofendendo pessoas. E, aliás, de uma forma equivocada, porque essa crítica que ela fez por conta do resultado da eleição, ela se encaixaria em outras cidades que não são do Nordeste, onde o candidato que não era o dela também teve mais votos. Então, além disso tudo, né, e também uma série de coisas foram ditas nessa entrevista do canal do Benja, lá do presidente do Flamengo, quando ele começa a falar, fazer uma análise político-social, é um desastre total. Ele fala cada coisa que não tem o menor cabimento, na minha opinião, pelo menos. Então, foi um desastre. O Landim se porta ali como se ele não tivesse que dar explicação para a torcida. Tem que dar, sim, para a torcida do Flamengo. O Flamengo não seria o que é, não teria o faturamento que tem, não fosse o nordestino que torce pelo Flamengo. Aliás, o percentual de torcedores do Flamengo no Nordeste é maior do que é no Sudeste, onde o Flamengo está sediado, né? O que mostra o quão importantes são os nordestinos para o Flamengo. E mesmo que só existisse um rubro-negro que torcesse um nordestino que torcesse pelo Flamengo, ela não poderia ter feito o que ela fez. Se tivesse um só, ou nenhum, ela não poderia ter feito. O que ela fez foi muito grave. Eu acho que não tem clima para uma pessoa continuar, não é um cargo remunerado e tudo mais, né? Trabalhando no clube. Como é que ela chega amanhã para fazer uma ação social representando o Flamengo? O que as pessoas vão dizer? O que vão achar? Como é que fica? Né? Foram lá em Guayaquil, fizeram lá algumas coisas, algumas ações lá e tal. Bacana, legal, interessante. Mas isso aí, o Flamengo está novamente trabalhando muito mal. A gestão de crise não é o forte dessa diretoria. Muito pelo contrário. Criação de crise. Aí eles são bons. O episódio lá dos garotos do Ninho também, o pós-incêndio, o Flamengo não foi bem. A gente criticou bastante a forma como lidou com as famílias dos meninos que morreram. Aliás, agora, no próximo dia 8. Quando é dia 8? Hoje é 4, então... Terça-feira. 45 meses da morte dos 10 meninos. Ninguém foi até agora condenado, foram indiciados e tudo, mas não apareceu nenhum responsável. A justiça brasileira não foi capaz. 45 meses, gente.
de encontrar só, o culpado foi esse cara, foram aqueles caras, esse aqui foi negligente, ninguém foi condenado, 10 garotos morreram queimados vivos e ninguém foi responsabilizado até hoje. Aí não é questão do Flamengo, é da justiça, né? Que parece um paquiderme se arrastando, é assustador o que acontece, a justiça do Rio de Janeiro, mais especificamente. Então, é isso, esse registro é importante, porque eu acho que esse pedido de desculpas, ok, pedido de desculpas, mas acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco, porque o estrago está feito e não dá para o presidente do Flamengo tratar como ele tratou, da maneira que ele falou na entrevista, como se fosse uma coisa simples. Não é simples. Não é simples. Ela magoou muita gente, muita gente. E eu acho que o torcedor do Flamengo, do nordestino, que torce pelo Flamengo, ele vai continuar torcendo pelo clube. Ele só vai pensar o seguinte, ele vai idolatrar os jogadores, que aí ele dá uma alegria, e vai ter raiva da diretoria ou de parte dela, até para não generalizar, não são todos os dirigentes do clube que estão envolvidos nisso aí, né? A coisa fica mais setorizada com um ou com o outro ali, que de repente está mais próximo, enfim. Ô, Mauro César, ainda falando sobre o Flamengo, Ayrton Lucas, é provável que fique ou é provável que vá embora? Porque o contrato do Ayrton Lucas se encerra no dia 31 de dezembro. Ele está emprestado pelo Spartak Moscou, é um bom lateral, né? Um bom substituto para o Felipe Luiz, foi muito bem, inclusive, na final da Libertadores, quando teve que substituir o Felipe Luiz numa situação dificílima. Ele fez a jogada da expulsão do Pedro Henrique. Agora, esse jogador, se ele tivesse jogado um certo número de jogos, seriam 9 milhões de euros obrigatórios. Provavelmente o Flamengo fez isso de propósito. Claro. Não colocou ele pra jogar o número de jogos. O Flamengo controlou o tempo todo. O Atlético de Madrid fez isso com o Griezmann agora. É isso. Chegasse a determinado momento que ele pudesse atingir o percentual X, ele ia ser retirado do jogo. Alguém ia falar, Dorival, não vai escalar ele nesse jogo não, porque não pode. Nesse jogo ele vai descansar. E não ia jogar. Mas ele, você acha que tem mais possibilidade de ficar? O Flamengo quer Eu acho que vai ficar, só que vai ter que haver uma negociação. Só que tem tempo, né? Estamos ainda no começo de novembro, então tem 2 meses até o final do ano praticamente, tem tempo mais que suficiente. É o jogador que não vai jogar a Copa do Mundo, então ele vai ficar de férias, e o Flamengo vai fazer uma oferta pro Spartak. Ao invés de 9 milhões, eu pago 4, 5, 6, sei lá, vai chegar no número. Como é que paga? Parcela? De que maneira? É o que vai acontecer, e acho que ele vai acabar ficando, quando ele vai acabar contratando o jogador. Só que vai demorar, de repente, algumas semanas, um mês, sei lá, 2, por conta de uma negociação que vai ter que começar agora. Porque pro Flamengo ficou ótimo assim. Ele pode negociar. Se por acaso ele atingisse o percentual estipulado em contrato, teria que pagar 9 milhões de euros sem conversa. É compra obrigatória, né? Como não tem essa obrigação, como o goleiro Rossi. O Rossi, o Flamengo já sinalizou que quer o Rossi, os representantes dele já sabem disso, ele sabe o que o Flamengo quer, ele quer vir para o Flamengo, não vai renovar com o Boca, tem um contrato até o meio do ano. Nesse intervalo agora que vai terminar o futebol argentino lá, o campeonato, a temporada deles também, o Flamengo vai procurar o Boca em algum momento e falar, Boca, quando você quer para me liberar esse goleiro mais cedo? Ele vai ser meu mesmo no meio do ano, me libera agora em janeiro, eu te dou um caraminguá aí, fica tudo certo. Se o Boca for orgulhoso, fala, não. Se o Boca usar a cabeça, fala, já perdi o jogador mesmo, vou pegar alguma grana, economizo em salário, porque certamente deve ter um salário alto ali para os padrões do clube, né? Ele é o goleiro titular, e que o titular agora vai ser o Romero, que foi contratado recentemente, ex-seleção argentina, e vai seguir. Então é provável que o Ayrton fique, que eu acho que o goleiro Rossi vai chegar, acho que deve chegar no começo do ano, acredito que eles consigam êxito nessa negociação, e outros virão também. Semana que vem o Flamengo já vai começar a anunciar algumas partidas, eu imagino que são meio que óbvias, deve ser Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, eventualmente mais um ou outro que não vai ficar. Felipe Luiz provavelmente renova mais um ano. Felipe Luiz é questão de salário, vão oferecer a ele menos do que ele ganha. Isso aí é certo, ele fez um contrato lá atrás que ele agora já não é mais o mesmo jogador, ele mesmo sabe disso. Então, o Gerson querendo voltar, o Gerson está com problema com o técnico lá no Olympique, e já disse que o São Paulo está interessado em levá-lo para o Sevilha, mas não vejo a menor possibilidade, ele custou muito dinheiro para o time francês, não vai liberar o jogador. Assim, a volta para o Flamengo de graça aí, o Flamengo não vai pagar para eles essa quantia, de jeito nenhum. Então, o Gerson, empréstimo também é impossível? Só se acontecer algum fato novo, nesse momento eu acho muito difícil. Jogador muito caro, né? Foi um investimento alto para os padrões do Olympique. É um dos focos do Flamengo, né? Você falou volante, atacante de velocidade. Centroavante e lateral vai depender aí de Felipe Luiz ficar ou não, lado esquerdo, contratar de vez o Ayrton Lucas, que eu acho que vai fechar, mas ainda não é certo. E na direita eles vão ter que fazer uma avaliação, né? Porque vão ficar com o Varela, que a expectativa é de que ele possa ser o titular. Vai à Copa do Mundo também? Vai à Copa do Mundo. E talvez outro jogador. Eu acho que o Mateuzinho também é um cara que um empréstimozinho pode ser bom, né? Para crescer um pouco, amadurecer um pouco. Aliás, não sei se vocês sabem, a lesão do Varela foi um negócio bizarro, né? Tem um vídeo, inclusive, que mostra isso, não sei se vocês viram. Quando o Rodinei foi bater o último pênalti contra o Corinthians, o Varela não estava relacionado porque ele não podia jogar. Ele estava no vestiário, perto do corredor que dá acesso ao campo, e parou numa televisão para ver a cobrança do pênalti. Já com o fardamento, que o Bruno Henrique botou também roupa de jogo, todo mundo entrou ali para comemorar o título, no caso da eventual conquista que acabou acontecendo. Quando o Rodinei bateu o pênalti, fez o gol, ele deu um pique, saiu correndo, foi para dentro do campo, foi lá abraçar o Rodinei. Eu achei um negócio interessante, porque é o jogador que disputa a posição com ele. Ele foi igual um louco correndo. Aí no caminho ele sentiu o músculo, continuou correndo. Sentiu mais uma, continuou correndo. Aí pulou em cima do Rodinei lá com os outros jogadores. Aí depois aí que parou, aí viu que a coisa complicou. O que eu soube é que os médicos disseram, cara, mais um pouco era grau 3, né? 3, já tem Foi grau 2. Ele iria ficar fora da Copa. Mas como não chegou a ser grau 3, ele tem condições de não vai jogar pelo Flamengo mais, certamente, mas vai se tratar para jogar o Mundial pelo Uruguai. Foi assim que ele se machucou. Ele estava frio, não fez alongamento, não fez aquecimento, não fez nada. Ele estava ali para entrar em campo para comemorar com os colegas.
Quando o Rodinei bateu, o maluco saiu correndo pelo campo. Tem esse vídeo aí, não sei, o pessoal pode até encontrar. Ele sai correndo, vai pra dentro do campo, vai até atrás do Rodinei. E aí ele se machucou assim. É legal de ver esse vídeo, porque esse vídeo viralizou, inclusive, né? Ele vendo, saindo correndo. Ali que ele se machucou. Aí no dia seguinte, o Varela machucou, mas não jogou. Foi ali que ele se machucou. Foi ali que ele se machucou. E o Vamp que fala isso, né, Vamp? Você fala, jogador machuca das formas mais variadas.